Fala meus amigos, boa noite, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal, um vídeo completo, mais pro ponto de vista mercadológico. Lembrando também, Andreas Pereira vai ser apresentado às 14 horas amanhã, a gente vai fazer uma live no Não Importa o que Digam para repercutir, para ver como que vai ser essa entrevista coletiva que tá tão esperada aí pelo torcedor palmeirense e até os flamenguistas acreditam vão ficar de olho também como é que o Andreas vai se apresentar aqui no Palmeiras. Vai ser interessante. E esse vídeo é para falar do ponto de vista mercadológico, um vídeo completo aqui a respeito de um vídeo do Sport Market Makers, que eu sempre trago aqui alguma coisinha deles, falam muito de finanças do futebol, eles têm um podcast que trata só essa parte dedicado às finanças do futebol. Eles fizeram um bate-papo a respeito do panorama das equipes para os próximos anos, motivado até essa questão também, não só das SAFs, mas agora do Fluminense, né? Ou seja, o futebol brasileiro mudou para os próximos anos, para o curto, para o presente, para o médio e para o longo prazo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso e ver se já está fazendo sentido na prática essas mudanças. A gente vai checar aqui algumas informações. Presta atenção agora que nesse trechinho do vídeo eles vão falar a respeito dos gestores que não entendem nada de futebol, mas que entendem de dinheiro, que é basicamente isso que foi a oportunidade que as empresas enxergaram nos clubes que administravam mal as suas receitas, suas entradas, suas saídas. Eu vou fazer uma pequena intervenção nesse ponto, que é para falar a respeito da Leila Pereira, que ela foi eleita a melhor gestora do futebol, certo? Pela essa Confute, se eu não me engano, eu acho que é o nome, né? A gente vai conversar sobre esse trecho, mas vai ir aqui na prática. A gente vai ver na prática se de fato o Palmeiras tem e já está inserido nesse longo prazo ou se as outras equipes elas vão chegar equilibrando o cenário e o Palmeiras, aquele Palmeiras de títulos de 10 conquistas com o Abel Ferreira, será que vai se repetir em algum momento da história do futuro recente, né? A gente vai ter aí um futuro recente projetado para 3, 4, 5 anos. Será que o Palmeiras já está inserido? Vai continuar inserido? Vai continuar dominando junto com o Flamengo? A gente vai checar agora essas informações logo após esse trecho do vídeo. Se liga. Quero deixar um detalhe super importante. O futebol brasileiro precisa de pessoas que não entendam nada de futebol. Eu estou dizendo que o Gustavo não entende, ele entende muito. Mas eu estou dizendo que trazer pessoas de outras indústrias é super importante porque o peixe não sabe que está na água. E quem está dentro do clube é um ambiente tão conservador que ele sequer pode perguntar. Ele não pode perguntar nada dentro do clube. Então, quando alguém é de fora do mercado financeiro, ele se sente livre de perguntar por que tu estás trazendo um jogador de 5 milhões de euros com 30 anos de idade se a gente não vai revender? Com certeza. A gente aqui, ó, para quem não sabe quem é o Gustavo Aranha, craque, foi um dos nossos primeiros 10 entrevistados. Tem aqui no nosso hall de episódios. Super recomendo. Esfera é um baita de um projeto. E mais do que isso, também tem a entrevista do André Ribeiro, fiz até um texto sobre ele, sobre o quanto a gente não está preparado para a indústria do futebol e o quanto que isso é muito, muito, muito bom. E dito isso também, eu falo aqui para você o seguinte, dentro de toda essa esfera, todo esse ecossistema, como que você vê o futebol brasileiro daqui a 1, 2, 3, 4, 5 aninhos? Bacana, olha só, um ponto super bacana sobre essa projeção que a gente faz é olhar a tabela dos campeonatos nacionais A, B, C e D de 5 anos atrás. E com base nisso, projetar 5 anos na frente. E mudou muito. Existem muitas oportunidades. Como a gente está no começo de uma mudança, existe um mar de oportunidades. Com um pouco nível de profissionalismo, já se consegue dar um salto gigante. Mas eu insisto, base, muito futebol de base e tecnologia, pessoas e inovação no departamento de mercado. É ali que está o curto prazo, é ali que está o longo prazo, é ali que está o projeto esportivo, é ali que está a retenção de talentos, é ali que está algo fundamental para nós, a tese macro que vai nos levar para um outro nível, que é a venda de atletas. Vamos parar de vender commodity, vamos vender jogadores preparados para o mercado. E um ponto super bacana, por muitos anos, o Benfica, que é um grande vendedor europeu, e eu acho até que eles estão perdendo um pouco e mudando um pouco, até às vezes estão contratando jogadores muito caros. O que o Benfica faz? Ele vai nos maiores compradores da Europa, vai no Chelsea, no Arsenal, no Real Madrid, e pergunta, que jogador vocês vão comprar daqui a 3 anos? E voltam para casa e formam e trazem do Brasil. Então, profissionais de mercado, gestores do futebol, e depois a gente pode fazer outro podcast só sobre esse nível profissional. Eu acho que no Brasil precisa mais pessoas preparadas e as que têm oportunidade de se preparar melhor ainda, mas identifiquem com os padrões quais
são os jogadores que a indústria vai comprar daqui a 5, 3 anos e formem esses jogadores. Nós precisamos diminuir o gap entre ser o maior exportador e só o 8º em faturamento. Amigos, eu prometo para vocês um arquivo completo, porque eu gravei hoje 27 minutos desse vídeo que vocês estão assistindo e não subiu o áudio, cara. Então assim, vamos aqui, sem ilustrar nada, e você pode fazer uma pesquisa de todos esses dados que eu vou colocar para vocês. Uma das maiores críticas que a gente tinha aqui no canal, lá quando a gente começou a fazer as lives em 2016, é por que Palmeiras e outros clubes aqui do Brasil não são o mercado de transição. E cara, a gente se tornou mercado de transição. Palmeiras, o Flamengo passou Valência, passou Shakhtar, passou Zenit, passou Sevilha, vários clubes da Europa. Eu separei uma lista, ainda está atrás de Sporting, que atualmente foi campeão português e, cara, valorizou muito cada conquista dentro de um campeonato europeu. Coisa que não acontece aqui, necessariamente, valoriza muitos atletas. Então, o elenco do Sporting de Portugal hoje é o mais valorizado dentro de Portugal pela conquista recente. Então, ele é mais valorizado que o Porto, que estava no Mundial, e mais valorizado que o Benfica, que também estava no Mundial. Mas isso por quê? Porque a conquista do futebol português dá esse peso ao esporte. E isso não acontece necessariamente ao Botafogo, porque ele foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores. E o que aconteceu com o mercado do Botafogo? Caiu o valor. O Botafogo, ele parece um leasing aqui no futebol brasileiro, né? Eles entenderam que tinha um espaço para fazer os investimentos que fizeram. Eu, particularmente, não fui contra o Botafogo alavancar, mas ficou muito claro depois de vender o Almada e o Luiz Henrique que era um aluguel desses jogadores, né? Não necessariamente aqueles jogadores eram do clube Botafogo, e sim um aluguel para ganhar título, coisa que a gente não vê necessariamente na Europa. Você vê o próprio protagonista do Sporting foi pro Arsenal, o centroavante Gyökeres. Então, a gente vê uma diferença muito grande. O protagonista do Botafogo foi se esconder na Rússia. Então, a gente vê aí uma diferença grande, né? O Almada também, que com certeza agora vai ter muito mais condição de mercado do que tinha na MLS, mas a gente viu necessariamente ou não necessariamente investimentos de longo prazo no Botafogo. E por que eu tô fazendo essa introdução? Eu separei aqui, e por conta desse erro de 27 minutos, ou seja, eu gravei aqui 27 minutos e perdi o arquivo, com certeza o nosso arquivo vai ficar um pouquinho menor de vídeo hoje. Mas eu prometo para vocês aí um arquivo e um vídeo completo a respeito desse tema. Dá pra gente projetar, eles falaram pra gente buscar aqui tabela de Série A, B, C e D. Eu só peguei Série A porque eu acredito que o interesse de quem me acompanha aqui é esmagadoramente a Série A, certo? Acho que a gente não vai ter muito interesse de ver Série B, Série C e Série D nesse momento, né? Mas acredito sim que tem protagonistas vindo aí de Série B, Série C para o futebol brasileiro. Assim como a gente já vê o trabalho do Mirassol, que veio subindo de divisão em divisão, fez investimentos importantes no seu CT, categoria de base. O Mirassol é uma realidade que veio para ficar. E o que a gente pode falar de Botafogo, de Bahia, de Cruzeiro? A gente vai agora para a tabela e inclusive peço para você compartilhar esse vídeo, se for do interesse de vocês aí, tá? Deixa eu abrir a tabelinha aqui, gente. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, porque é um assunto que acredito que muita gente tem um interesse, você já viu, muita gente favorável à SAF, gente que é contra a SAF, mas seja favorável ou contra, vieram para ficar e a gente vai precisar se adaptar. Então indica para um amigo palmeirense, indica para um amigo que você já comentou sobre futebol. Palmeiras e Flamengo estão garantidos até 2027, 2030. E o que a gente pode falar do fair play financeiro, que é uma conclusão que eu quero trazer para cá, pensando no cenário ideal, tá? Então eu peguei aqui, rapaziada, eu respeitei 2 em 2 anos e comecei ali em 18. Vocês sabem que o Palmeiras sempre foi protagonista, praticamente aí, desde a reestruturação, sempre figurou ali na primeira tabela do Campeonato Brasileiro, ou seja, entre os 10 primeiros. A gente vai fazer uma pequena análise dos 5 primeiros colocados aqui. Então, em 2018, o Palmeiras é clube, pega aqui o primeiro, Flamengo segundo como clube. Aqui a dupla Grenal, né? Inter e Grêmio, o Grêmio e Inter, terceiro e quarto, e o São Paulo em quinto, tá? Até aqui, todos clubes de futebol, certo? A gente vai pular para 2020, a gente já tem que ligar ali um sinal de alerta no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, inclusive... e antes de mais nada, esse tema aqui, ó, vocês podem assistir da Cazé TV. Antes de sair, eu tava assistindo essa situação de SAF, e complementa muito bem o nosso vídeo, tá? Lembrando que o vídeo que eu coloquei para vocês na edição é do Sport Market Makers, que é um podcast vinculado e voltado para as finanças do futebol. O conteúdo dos caras é muito interessante. Então aqui já aparece o Atlético Mineiro, que você sabe que teve investimento no seu estádio,
vindo de fora. Tem uma discussão de remodular o que foi pensado, a gente viu na abertura dessa temporada, eles falando sobre o panorama de dívidas, e aqui tem o Fluminense que agora está discutindo SAF, mas até aqui não era. Então aqui a gente tem clube, vamos dizer assim, meio clube. Então só clube de futebol. Quando a gente salta de 20, que já tinha uma projeção real das SAFs e vai para 22, aqui o cenário ele começa a gente conseguir visualizar. E olha que curioso, o Atlético Paranaense aqui, e aqui foi o prime do Palmeiras, né? Então a gente teve aqui, eu acho que o time que unânime o torcedor fala que é o melhor do recorte do Abel Ferreira, a gente teve 81 pontos contra do Flamengo 62, né? O Flamengo vem em quinta colocação, 81. Aqui a gente ficou com 66 gols feitos, 27 sofridos. O ataque do Flamengo é impressionante que tá sempre ali, né? A gente vai ver isso nessa temporada, 60 gols. Aqui o ataque do Flamengo 68, o do Palmeiras 51. Aqui o ataque do Flamengo 59 e o do Palmeiras 64. Então são duas equipes que, independente de qualquer coisa, elas sempre estiveram ali com protagonismo, com saldo positivo, ou seja, sempre tiveram figurando em bater campeão, ou então tava ganhando outra coisa, né? Ou tava ganhando brasileiro de propriamente dito, ou tava ganhando outro título. E aí, ganhando outro título, não conseguiu repetir o sucesso aqui no Nacional. E aqui a gente já tem o Atlético Paranaense, desculpa, que hoje é Série B. E aqui era o momento prime do Atlético Paranaense, porque tinha o Vitor Roque no contexto, ou seja, a gente já viu com o Grêmio vir de uma conquista de Libertadores e cair para uma Série B. E aqui aconteceu a mesma coisa. E a gente tá falando aqui de 22 para o cenário de 24, onde o Atlético Paranaense cai. Aí o São Paulo é clube, aqui o Fortaleza numa administração diferente, mas como clube, e vem o Botafogo aqui. Aqui é a primeira aparição do Botafogo, onde ele termina um campeonato com saldo negativo, e 2 anos depois ele ganha a América e ganha o Campeonato Brasileiro. E trazendo para 2025, que aqui a gente tem cenário de jogos a menos, aí aqui a gente vê que a realidade chegou, tá? Hoje, esse vídeo, ele é o futuro do que a gente projetava em 2020 com as SAFs. Quando a gente fazia as lives aqui no canal com o Versuti, quando a gente fazia as lives aí com todo o pessoal do Não Importa o Que Digam, a gente sempre falou que tinha que aproveitar, ou seja, os 10 títulos que o Abel ganhou estão no passado e não vão voltar no futuro. Isso eu tenho certeza absoluta, que o que ele ganhou está escrito, foi mérito, mas que agora o cenário é outro e a gente chega nesse futuro, onde nós temos clube, SAF, clube, SAF. Nós temos no G5 3 SAFs. E a tendência é aumentar, sabe por quê? O Bragantino, que já fez também campeonato de G5, tá aqui, ó, com saldo negativo, mas tá aqui. E o Fluminense, que vai virar SAF aqui. Sem contar que a gente pode colocar uma situação muito específica do Mirassol. E eu não duvido o São Paulo olhar para o cenário do que o Botafogo fez, daqui a pouco pegar o dono do Nottingham Forest e montar um leasing. E aí a gente vai para a conclusão, que é a parte principal desse vídeo. E dessa pequena estreia, vocês podem comentar durante, eu queria muito ver o comentário de vocês, pedir o like, que é, a gente precisa pré-estabelecer urgente, sim, o fair play. Só que pré-estabelecer é pré-datar também, é deixar uma data pré-datada, ou seja, você trazer uma data futura, que para mim o ideal seria 2027, posso explicar o porquê. Vários clubes aqui passaram por administrações diferentes, loucura, você vê o que vive o Corinthians, por exemplo, e eu acredito que precisava discutir agora, teve clubes aí reprovados, é quase 10 clubes que hoje não passaria no fair play financeiro, então o que eu imagino que é o ideal? É você permitir a alavancagem, por quê? A alavancagem vai ser feita uma dívida, essa dívida vai precisar ser assumida, e nesse cenário vai todo mundo virar SAF. Sabe quando a gente falava assim, todos os clubes vão ter o aporte de casa de aposta? O que acontece hoje no Brasileirão da Série A? Basicamente isso. Quase todos, se não todos os clubes têm alguma parceria com apostas esportivas. Quase todos os clubes vão virar SAF do futebol brasileiro até 2030. Então, dentro desse cenário, o que vai acontecer? Alguém tem que assumir essa dívida e permitir a alavancagem. O que o Palmeiras fez de uma maneira inteligente? Criticou o Botafogo no passado, que usou uma janela de transferências de forma específica para alugar um time para ser campeão, e o Palmeiras fez a mesma coisa. No entanto, o Palmeiras tem uma receita que permite essa alavancagem. E existem diferentes modelos, né? Enquanto o Botafogo só contratou para ser campeão, o Palmeiras contrata e insere esses jogadores para os próximos 4, 5 anos. Ou seja, existe um modelo de um lado sustentável e do outro lado não.
Então a gente pode falar assim, o modelo do Botafogo vai fazer time ser campeões. Vai, igual eu falei, o São Paulo se pega esse modelo para fazer com o Nottingham Forest ali, com o dono do Nottingham Forest, São Paulo vai conseguir. Só que o que parece, o São Paulo tem usado um modelo parecido com o do Flamengo, não tá gastando no seu time titular, trouxe um treinador competente, vai tancar, acredito eu, esses investimentos para pensar no futuro. Me parece inteligente, mas nada proíbe o São Paulo hoje, enquanto não tiver o fair play, de fazer o que o Botafogo fez. Nada proíbe o Corinthians fazer isso. Nada proíbe o Vasco da Gama, porque o cenário tá aí. Se o Botafogo utilizou, outro time pode utilizar enquanto não tiver o fair play. O fair play para 2027 eu considero que é o ideal, porque dá tempo de fazer a inserção, a transição, que seria 2026, e a aplicação em 2027. Aí sim, todos os times conseguem se adequar e a partir dali você vai ter que respeitar a receita e você também vai ter que respeitar o investimento perante essas receitas e maior controle do fluxo de entrada e saída. E você vê que é bem específico no vídeo do Sport Market Makers que precisa focar na venda do atleta, ou seja, o futebol brasileiro fez essas contratações de 25 milhões de euros, 27 milhões de euros, 18, 16, mas na teoria é a última alavancagem se tiver o fair play. Não vai ter mais contratações assim. A gente vai ter contratações de um panorama diferente, pode até ser que jogadores que vão para a Europa não dão certo, agora voltam para o Brasil, até porque a gente tem que considerar que a gente passou clubes europeus com uma diferença de 5 na moeda, cara. É uma diferença vezes 5, vezes 4,5, 5, que é o real pro dólar ou pro euro. Então, assim, é uma alavancagem importante. Se a gente tivesse uma moeda importante, nós estaríamos em pé de igualdade com times top da Europa. Então, esse é um cenário importante para a gente pensar. Caso vocês queiram um vídeo completo, como eu falei, eu perdi um arquivo de 27 minutos, tive que fazer um arquivo um pouquinho menor. Eu quero fazer um podcast sobre isso, ou até uma entrevista, ou com especialista de mercado, para a gente falar de SAF. Porque em 2027 para frente, o que a gente está vendo nessa tabela não vai mudar mais. Os clubes que têm o investimento, a gente percebe que em 2 anos eles colhem esses frutos. Cruzeiro e Bahia já estão aqui. Botafogo, por mais que fez uma desvalorização do seu elenco, uma reformulação na qual desvalorizou. O Palmeiras e o Flamengo sempre tiveram ou mais de 200 milhões de euros em elenco ou próximo disso. Então, vendeu o Vinícius Júnior, permaneceu ali em cima. Vendeu o Gabriel Jesus, permaneceu subindo, né? Nessa época, o Palmeiras e o Flamengo não tinha nem perto, tá, de 200 milhões, mas foi subindo até chegar a esses 200 milhões. E o que a gente vê nesse cenário hoje é que em nenhuma reformulação dos dois times teve uma queda tão grande quanto a do Botafogo. A do Botafogo foi literalmente um modelo de aluguel, cara. Goste o botafoguense ou não, essa é a realidade. Por que que tiveram lá perto dos 200 e caíram tanto assim? Justamente por conta de Luiz Henrique e Almada, que eram mais de 50 milhões de euros os dois atletas, entendeu? Enquanto você tem nos atletas de base figurando os maiores valores, o teu clube está trabalhando uma alta sustentabilidade. Ele está autossustentável. Quando você vê que não é esse cenário, aí tem coisa. Porque você vai olhar para a receita, você vai olhar para o preço do atleta e você vai perceber depois da conquista o que acontece. Foi o que eu disse. O Sporting de Portugal colocou seu centroavante em uma das maiores equipes da Europa. Ou seja, existe ali um projeto sustentável através do Sporting de Portugal. Goste ou não, que hoje é Sporting em primeiro, Benfica em segundo e Porto em terceiro. Então, quando a gente olha esse cenário do futebol português, que aí dá para traçar comparação, a gente tem que trazer isso para o Brasil. E quem hoje está estável sem precisar de SAF, é importante deixar isso claro. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Não são SAF, ganham mais, têm elencos mais valorizados e não precisou de um terceiro para assumir a dívida, que é isso que está acontecendo na prática. As dívidas dos clubes de futebol, as péssimas administrações permitiram que donos de banco, donos de produtos X e Y comprassem os clubes. O que eu vejo como um grande problema são donos de cassino comprar clube, porque isso literalmente pode destruir um clube de camisa, como ia acontecer com o Vasco da Gama. E de certa forma até aconteceu, porque o Vasco da Gama não saiu, né, daquilo que ele plantou. Ele parecia sair, mas aí você tem que olhar o produto que essa empresa trabalha. Então é importante que seja uma construtora, é importante que seja um banco, é importante que seja um banco de investimento. Quando você olha o produto, você consegue sim precificar o sucesso daquela SAF. No caso do Cruzeiro, por exemplo,
é um supermercado, é um varejista, e que não é diferente do dono do Zenit São Petersburgo, por exemplo. Então hoje o Cruzeiro, o Pedrinho de BH, não é diferente do que já se foi ou do que é ainda no Zenit e nas grandes equipes da Europa. Então a gente também precisa ver e avaliar o modelo e quem está assumindo essa dívida, porque também vai ter os aventureiros no meio desse processo e que não vai dar sustentabilidade para essas camisas em 10 anos. Eles vão fazer pequenas operações para conseguir ali alavancar receitas e depois vão vender essa operação para um terceiro e vai ser passado adiante essa dívida para outro investidor, para outro terceiro, e isso vai podendo perder a identidade como clube, tá? Então, para a gente finalizar esse cenário, ainda acredito que permite Flamengo e Palmeiras água limpa até 2030, ou seja, vai figurar aqui em cima e depois a gente vai ter que atualizar esse vídeo, porque a gente não sabe como que vai ser a adequação das receitas através desse fair play e o quanto esses times que estão se tornando SAF vão fazer a alavancagem, que é o que vai trazer ele aqui para o lugar do Cruzeiro, para o lugar do Bahia, para o lugar do Botafogo e fazer com que esse campeonato seja ainda mais disputado e até mesmo mais acirrado do que já é. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir, rapaziada, nessa data FIFA aí a gente tem dois caminhos, né? Tentar trazer um conteúdo para vocês ou ficar inventando coisa. Eu tento caminhar aqui para o lado de trazer um conteúdo de valor. Lembrando também que tem a entrevista do Andrés, que é esperada por muitos torcedores aqui do Palmeiras. Amanhã, no Não Importa o Que Digam, a gente vai ver essa entrevista, ver se ele vai ter a maturidade, se ele realmente tá engajado aí com o novo clube, se realmente a gente pode sentir do Andrés esse protagonismo que o espera, que o aguarda lá no Não Importa o Que Digam. E peço para você compartilhar o vídeo aqui, se você curtiu o conteúdo, compartilha nos grupos de WhatsApp, se você tiver um grupo nosso aí, compartilha, se você estiver participando, fala lá que tem vídeo novo, porque isso aqui ajuda o nosso canal. Hoje tem jogos da Copa do Brasil, enquanto eu tô gravando aí, tem jogo do Bahia com o Fluminense, mais tarde tem Atlético Paranaense e Corinthians, eu te encontro no ao vivo, logo após o jogo do Corinthians, no Não Importa o Que Digam. Um avante palestra, tamo junto, meus amigos, até a próxima e valeu, rapaziada.